Tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima. A altura máxima de um ser humano depende de vários fatores, por exemplo, o acarretamento do alongamento dos ossos, que acontece através das divisões celulares, especialmente em razão dos hormônios do crescimento, segregado pela glândula pituitária. Compreenda que o hormônio possui muitas funções, agindo em quase todos os tecidos do organismo e permanecerá a ser produzido por toda a vida, porém, diminui gradualmente durante a adolescência, já que passou por um longo período de níveis máximos conforme os picos de velocidade do crescimento. Os hormônios do crescimento são produzidos nas primeiras 2 horas de sono. Veja a seguir fatores que também colaboram para o crescimento do corpo humano: alimentação saudável e exercícios físicos corretos. Esses 2 itens são essenciais para a colaboração da secreção regular e correta dos hormônios. No entanto, outro fator importante é a coluna, pois é ela quem determina a altura final do corpo humano. A coluna é formada por 33 vértebras, todavia, apenas 24 são perduravelmente móveis e jamais se fundirão. O tamanho dessas cartilagens provoca o comprimento da coluna, dado que os discos de cartilagem localizam-se nesses ossos. Sendo assim, existem 22 discos de cartilagem que somam um total de 25% da altura. Já as pernas e os braços são definidos por ossos bastante rígidos, que originam lacunas microscópicas quando sofrem tensão considerável. Logo, é durante o sono que os ossos aumentam o seu comprimento, pois o tecido ósseo é recomposto a partir do processo em que as células do tecido, denominado de osteoblastos, personifica a matriz óssea feita de mucopolissacarídeos, sais de carbono de cálcio e carbono de fósforo. Veja a seguir fatores que afetam o crescimento do corpo humano: péssima alimentação, doenças, obesidade e exercícios físicos inadequados. Entenda que a alimentação adequada, assim como os exercícios físicos, são muito importantes na fase da infância e da adolescência, pois estão relacionados ao crescimento. Porém, o exercício físico exagerado não é aconselhado para crianças, dado que causam a produção antecipada da testosterona, aumentando a calcificação dos ossos, pois assim o esqueleto amadurecerá mais cedo, atrasando o crescimento. Outro fator importante é uma gravidez saudável. A saúde da mãe durante a gestação, caso não seja saudável, pode afetar o desenvolvimento do bebê. No entanto, é possível que seja solucionado com acompanhamento certo durante o crescimento da criança. Auxiologia é o nome dado para o estudo do crescimento humano. A genética é um fator que colabora para determinar a altura do corpo. Os itens mais utilizados para medir a altura do ser humano são em metros/centímetros e em pés/polegadas. A baixa altura e a alta altura de uma população são determinadas pela genética e não necessariamente por um distúrbio. Porém, veja a seguir doenças que causam anomalias no crescimento: gigantesco, alteração na glândula pituitária geradas durante a infância e o nanismo. Veja a seguir fatores que podem causar decréscimo na fase adulta: postura, doenças ósseas, por exemplo, osteoporose, fratura espinhal e pressão gravitacional.
Na fase adulta, a postura pode diminuir de 2 a 4 centímetros da altura diante a má postura, ou seja, posicionamento incorreto do corpo. Já a gravidade gravitacional poderá diminuir mais ou menos 12,5 milímetros, pois os 23 discos gelatinosos da coluna são em 80% constituídos de água. Essa diminuição acontece por causa que as vértebras numa noite voltam a se expandir com o bombeamento de líquidos para a região espinhal. Sendo assim, a fratura espinhal poderá diminuir a altura de uma pessoa adulta entre 2 e 6 centímetros. Perde-se mais ou menos em cada década, após os 40 anos, 1,5 centímetro na altura, devido ao encurtamento dos ossos e músculos. Aos 80 anos, muitos homens perdem mais ou menos 5 centímetros de sua altura. Não esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se em nosso canal para saber mais sobre o tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima.